Luz. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Alô, amigos, aqui estamos novamente para seguirmos conhecendo esse trabalho extraordinário do professor Ivail, mais conhecido como Allan Kardec, denominado Revista Espírita. Hoje nós entramos no 30º programa, abordando mais uma matéria, esta na qual o professor faz um prognóstico a respeito do futuro do Espiritismo. Ele diz que, conquanto as manifestações espíritas se tenham verificado em todos os tempos, é incontestável que hoje se produzem de maneira excepcional. Interrogados sobre a matéria, os espíritos foram unânimes na resposta. São chegados os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal. Têm eles o encargo de dissipar as trevas da ignorância e dos preconceitos. É uma nova era que começa e que prepara a regeneração da humanidade. Este pensamento acha-se desenvolvido de maneira notável numa carta que recebemos de um dos nossos assinantes, segundo o professor Rivail, da qual extraímos a seguinte passagem. Cada coisa tem seu tempo. O período que acaba de escoar-se parece ter sido especialmente destinado pelo Todo-Poderoso ao progresso das ciências físicas e matemáticas. E é provavelmente com o fim de dispor os homens aos conhecimentos exatos que ele se opôs durante tanto tempo à manifestação dos espíritos. Como se esta mesma manifestação pudesse ser prejudicial ao positivismo exigido pelo estudo das ciências. Numa palavra, quis habituar o homem a procurar nas ciências de observação a explicação de todos os fenômenos que, a seus olhos, se deviam produzir. Parece que o período científico chega hoje ao seu tempo. Após os imensos progressos nele realizados, não seria impossível que o novo período, que deve suceder àquele, fosse consagrado pelo Criador às iniciações de ordem psicológica. Na imutável lei de perfectibilidade estabelecida para o ser humano, que pode ele fazer depois de havê-los iniciado nas leis físicas do movimento, de lhes haver revelado motores com os quais mudam a face do globo, o homem sondou as profundezas mais longínquas do espaço, a marcha dos astros, e o movimento geral do universo já não lhe guardam segredos. Lê nas camadas geológicas a história da formação do globo. A luz se transforma à sua vontade em imagens duradouras. Domina o raio. Com o vapor e a eletricidade suprime as distâncias e o pensamento atravessa o espaço com a rapidez do relâmpago. Chegado a este ponto culminante, ao qual a história da humanidade não oferece nenhum símile, qualquer que tenha sido o seu grau de avanço nas eras remotas, parece-me razoável pensar que a ordem psicológica lhe abre uma nova estrada na via do progresso.
é, pelo menos, que se poderia induzir dos fatos que se produzem em nossos dias e se multiplicam por todos os lados. Esperemos, pois, que se aproxime o momento, se é que ainda não chegou, em que o Todo-Poderoso vai iniciar-nos em novas, grandes e sublimes verdades. A nós cabe compreendê-lo e secundá-lo na obra de regeneração. Esta carta é do Sr. Jorge, do qual falamos no primeiro número. Cabe-nos apenas felicitar o seu progresso na doutrina. Os elevados pontos de vista que desenvolve demonstram que a compreende sob seu verdadeiro prisma. Para ele, a doutrina não se resume na crença nos espíritos e em suas manifestações. É toda uma filosofia. Como ele, admitimos que entramos no período psicológico. Os motivos que nos apresenta são perfeitamente racionais, posto não pensemos que o período científico tenha dito a sua última palavra. Ao contrário, supomos que ainda nos reserva muitos outros prodígios. Estamos numa época de transição, na qual se confundem os caracteres dos dois períodos. Os conhecimentos que os antigos possuíam sobre as manifestações dos espíritos não serviriam de argumento contra a ideia do período psicológico que se inicia. Com efeito, notemos que na antiguidade esses conhecimentos se limitavam a um estreito círculo de homens de escola. Sobre eles tinha o povo apenas algumas ideias, falseadas pelos preconceitos e desfiguradas pelo charlatanismo dos sacerdotes que delas se serviam como um meio de dominação. Como já dissemos alhures, jamais esses conhecimentos se perderam. Ficaram como fatos isolados, certamente porque não eram ainda chegados os tempos para que fossem compreendidos. Aquilo que hoje se passa tem um caráter completamente diverso. As manifestações são gerais, chocam a sociedade de alto a baixo. Espíritos já não ensinam os excessos misteriosos dos templos, inacessíveis ao vulgo. Esses fatos se passam em plena luz. Eles falam uma linguagem a todos inteligível. Tudo, pois, anuncia do ponto de vista moral uma nova fase para a humanidade. Refletindo sobre o assunto, Leon Denis pondera: não será inútil inquirir quais têm sido as consequências do fenômeno espírita sobre o estado de espírito na nossa época. À primeira vista, não parecerão consideráveis os resultados. Não é preciso a ação do tempo, a lenta incubação dos séculos, para que uma ideia produza todos os seus frutos. E, entretanto, apreciando as coisas de perto, não se tardará em reconhecer que o Espiritismo tem já exercido enorme influência sobre o estado de espírito de nossos contemporâneos. Não somente descerrou à ciência completo e ignorado domínio e a obrigou a reconhecer a realidade dos fatos, sugestão, exteriorização, telepatia, que ela por tanto tempo havia negado ou repelido, mas ainda fez que os pensamentos se voltassem para o além. Despertou nas consciências adormecidas e enevoadas de nossa época o sentimento de imortalidade. Tornou mais viva, mais real e tangível a crença na sobrevivência dos desaparecidos. Onde não havia mais que esperança e crenças, ele implantou certezas. Sob a exterioridade do fenômeno, completa revelação se ocultava. Da comunhão das almas nasceu uma doutrina, e por ela, o problema do destino, tormento perpétuo da humanidade, revestiu novo aspecto, recebendo com os elementos de definitiva solução os meios de análise e de verificação que lhe haviam completamente faltado até agora. As revelações de além-túmulo são concordes em um ponto capital. Depois da morte, como no vasto encadeamento de nossas existências, tudo é regulado por uma lei suprema. O destino, feliz ou desgraçado, é a consequência de nossos atos.
A alma edifica por si mesma o seu futuro. Por seus próprios esforços se emancipa das materialidades subalternas, progride e se eleva para a luz divina, sempre mais intimamente se identificando com a sociedade ou as sociedades radiosas do espaço, e tomando parte por uma colaboração constante, mais extensa na obra universal. O Espiritismo oferece essa inapreciável vantagem de, ao mesmo tempo, satisfazer a razão e ao sentimento. Até agora, essas duas faculdades da alma se têm conservado em luta aberta, num perpétuo conflito. Daí, uma causa profunda de sofrimento e de desordem para as sociedades humanas. A religião, apelando para o sentimento e excluindo a razão, caía muitas vezes no fanatismo e no erro. A ciência, procedendo em sentido contrário, permanecia inerte e seca, impotente para regular a conduta moral. Qual não será a superioridade de uma doutrina que vem restabelecer o equilíbrio e harmonia entre essas duas forças, uni-las e imprimir-lhes um impulso uniforme para o bem? Há nesse fato como se deve compreender o princípio de uma revolução imensa. Por essa conciliação do sentimento e da razão, o Espiritismo se torna a religião científica do futuro. O homem, desembaraçado dos dogmas que constrangem e das infalibilidades que oprimem, readquire sua independência e o uso de suas faculdades. Examina, aprecia livremente e só aceita o que lhe parece bom. O Espiritismo amplia a noção de fraternidade. Demonstra por meio de fatos que ela não é unicamente um mero conceito, mas uma lei fundamental da natureza, lei cuja ação se exerce em todos os planos da evolução humana, assim no ponto de vista físico como no espiritual, no visível como no invisível. Por sua origem, pelos destinos que lhes são traçados, todas as almas são irmãs. Assim, essa fraternidade que os messias proclamam em todas as grandes épocas da história, encontram no ensino dos Espíritos uma base nova e uma sanção. Não é mais a inerte e banal afirmação escrita na fachada de nossos monumentos. É a fraternidade palpitante das almas que emergem conjuntas das obscuridades do abismo e palmilham o calvário das existências dolorosas. É a iniciação comum no sofrimento. É a reunião final na plena luz. Com o Espiritismo, coração e razão, tudo tem sua parte. O círculo dos afetos se dilata. Sentimos-nos mais bem amparados na prova, porque aqueles que em vida nos abalam, nos amam ainda, além do túmulo, nos ajudam a carregar o fardo das misérias terrestres. Não estamos deles separados, senão em aparência. Na realidade, os humanos e os invisíveis caminham muitas vezes lado a lado, através das alegrias e das lágrimas, dos êxitos e reveses. O amor das almas que nos são diletas nos envolvem, nos consola e reanima. Cessaram de nos acabrunhar os terrores da morte. O Espiritismo criteriosamente praticado não é só uma fonte de ensinamentos, é também um meio de preparação moral. As exortações, os conselhos dos espíritos, suas descrições da vida de além-túmulo, vêm a influir em nossos pensamentos e atos e operam lenta modificação em nosso caráter e em nosso modo de viver. Nada é mais impressionante que ouvir, no curso das sessões de evocação, a narrativa, a confissão das angústias suportadas pelo espírito que empregou mal sua vida terrestre. Do egoísta que só encontra em torno de si a indiferença e o vácuo do invejoso, que se vê imerso em uma sorte de noite profunda pela acumulação de seus maus pensamentos, de seus malévolos propósitos. Entre inúmeros fatos, citaremos o que se deu em nosso grupo de estudos. O espírito de uma antiga vendedora de legumes e avião gostava de nos recordar sua perturbação e ansiedade quando, após o falecimento,
se achou em meio de espessas trevas, efeito das fichas e maledicência a que frequentemente se entregava. Longa e penosa foi a sua expectativa final. Depois de anos de incerteza, de sombrio isolamento, escutou vozes. Ora, Sofia, ora, e arrepende-te, lhe diziam essas vozes. Sofia orou, e sua prece fervorosa foi iluminando, como um pálido clarão, a noite fluídica que a envolvia. Segundo suas próprias expressões, a escuridão se tornava cinzenta, de um cinzento que se ia cada vez mais atenuando até que ela readquiriu a relativa liberdade dos espíritos pouco adiantados. Não há nisso um exemplo a ponderar? Reparemos, sobretudo, em que o deslize do espírito no mal implica fatalmente na diminuição proporcional da liberdade. Os pensamentos e os atos criam em torno da alma culpada uma sombria atmosfera fluídica que se condensa pouco a pouco, se vai contraindo e a encerra como numa prisão. Vemos na Terra uma aplicação dessa lei de equilíbrio moral e de justiça nas enfermidades cruéis, na privação dos órgãos, dos sentidos, nas paralisias prolongadas, que são muitas vezes as consequências do passado, a longínqua repercussão das faltas cometidas. Voltemos ao caso da Sofia. Durante 5 anos, esse espírito tomou parte em nosso trabalho e ainda que pouco adiantado suas comunicações e as opiniões que externavam, não eram destituídas de interesse. Com muita antecedência, nos anunciou ela a sua reencarnação, na cidade que já havia habitado. Reveste atualmente um novo corpo terrestre, como a primeira filha de pobres operários, a primogênita de um rancho de pequeninos seres, cuja vinda ela predisse, preparando assim uma existência laboriosa e obscura que facilitará o seu adiantamento e cujas vicissitudes serão compensadas pela posse de uma bela faculdade mediúnica. Frequentes vezes no curso de nossas sessões, orgulhosos nos vinham exprimir seu despeito e humilhação ao terem se encontrado num espaço abaixo daqueles que haviam desprezado. Avarentos se lastimavam da dissipação de seus bens. Sensuais, deploravam amargamente verem-se privados de tudo o que fazia sua satisfação exclusiva neste mundo. Suicidas nos descreviam suas angústias. Experimentavam desde longo tempo a sensação do gênero de morte que haviam escolhido. Um deles ouvia a detonação contínua de um tiro de revólver. Outro sentia os horrores da asfixia. Todos se achavam acabrunhados por um profundo abatimento. Tarde compreendiam que a prova que tinham julgado evitar era a reparação devida, o resgate do passado, e que seria preciso afrontá-la novamente em condições mais duras pela reencarnação em outro corpo. Mais desoladora é ainda a condição dos que maculam a existência com a penetração, ou perpetração, melhor dizendo, de assassínios e expoliações que da vida, honra e bens e dignidade dos outros fizeram degraus de sua fortuna e de sua glória efêmera. Eles se acham incessantemente em face desse quadro acusatório, com a perspectiva da repercussão dos atos sobre as vindouras existências e das inúmeras encarnações de purificação e dor que serão necessárias para os reparar. Por sobre tais lamentos e perturbadoras confissões, se elevava, porém, ao fim de cada sessão, a voz de Jerônimo, nosso guia, que tirava as consequências dessas revelações, punha em relevo as grandes leis do destino e mostrava os caminhos do arrependimento e da reparação franqueado a todos. Todos, depois das culpas e das quedas, tornarão a adquirir, mediante as provas do trabalho, a paz de consciência e reabilitação. Esses ensinos, essas descrições das recompensas ou dos sofrimentos, vêm a exercer com o tempo
sensível influência no estado de espírito dos experimentadores, induzindo-os a considerar a vida em suas responsabilidades sobre um aspecto mais grave, a submeter mais estritamente seus atos à regra austera do dever. Muitas vezes são nossos parentes, pai, mãe, um irmão mais velho, que do além nos vem guiar e consolar, chamaram-nos a atenção para as imperfeições de nossa natureza, fazer-nos sentir a necessidade de nos reformarmos. Ao lado das tocantes exortações dos que nos foram caros, como parecem descoloridos os ensinos do saber humano, o nosso grupo achava-se sob a proteção de dois espíritos elevados, dos quais Jerônimo de Praga, de que falei acima, o outro um espírito feminino, cuja personalidade se ocultava sob vago pseudônimo, o Espírito Azul. Era dotado de maravilhosa penetração. Lia no recesso dos corações, escrutava-lhes os mais secretos refolhos e, com admirável tato, numa voz doce e penetrante pelo médium sonambulizada, nos ensinava melhor a nos conhecer e nos indicava os meios de nos aperfeiçoarmos. Cada membro do grupo, no curso das sessões, era a seu turno objeto de sua atenção e solicitude e recebia seus conselhos maternais. Quando o Espírito Azul se incorporava, nós o reconhecíamos as primeiras frases proferidas, pelas suaves inflexões da voz. Aguardávamos suas palavras e apreciações com verdadeira avidez. Ao retirar-se, deixava-nos sob uma impressão profunda, como se uma alma angélica tivesse pairado sobre nós e nos houvesse penetrado de seus refúgios. Essa ação moralizadora e educativa durou anos e foram sensíveis os seus resultados. É preciso notar que, em sua maioria, os homens são inconscientes de seus defeitos, ignoram a si mesmos e acumulam faltas sobre faltas, sem disso advertir-se. Nesse ponto de vista, as indagações de nossos guias espirituais são preciosas. Assim, o designávamos porque os nossos médiuns ouviam envolto num véu azul, do espírito azul, produzindo em muitos entre nós sérias modificações. E quanto a mim, posso dizer que com elas muito aproveitei. Como tantos outros dos seus membros, dos seus semelhantes, certos aspectos defeituosos de meu caráter me haviam escapado. Às vezes, a força do pensamento me brotava em jatos bruscos, em impulsos rápidos, em expressões exageradas, que me causavam muitos dissabores. Meus guias me atraíam sobre esse ponto, sobre a atenção, e com seus conselhos me ensinaram a dominar-me, a impor silêncio aos impetuosos surtos de minha natureza. E assim que, pela prática do Espiritismo e com as instruções dos Espíritos elevados, pode o homem adquirir essa preciosa ciência da vida, a disciplina das emoções e das sensações, o domínio de si mesmo, essa arte profunda de se observar e depois de se assenhorear dos secretos impulsos do seu próprio ser. O novo espiritualismo já vincula entre si adeptos de todas as classes e de todos os países. Um dia ligará todas as religiões, todas as sociedades humanas. Até agora, a diversidade das raças e das crenças tinha sido um elemento essencial do desenvolvimento da humanidade. As oposições e divergências eram necessárias para criar a magnífica variedade das formas e dos grupamentos. Cada indivíduo, como cada povo, teve que, antes de tudo, isolar-se para tornar-se ele mesmo, para constituir o seu eu distinto e adquirir sua nova consciência livre, autônoma. Na sucessão dos tempos, o princípio de individualidade devia, em suas aplicações, preceder a vida coletiva e solitária, sem o que todos os elementos vitais se teriam confundido, neutralizado. Pouco a pouco,
se foi dilatando o círculo da vida coletiva, constituíram-se grupamentos que entenderam ou entraram em conflito, sucederam-se as guerras. Através de lutas perpétuas, lutas de raças, de religiões, de ideias, é que se efetua a dolorosa peregrinação e a consciência da humanidade se desperta. Cada religião, cada sociedade, cada nacionalidade contribui com seu contingente de ideias. Dá origem a formas especiais, a manifestações particulares da arte e do pensamento. No seu grande concerto da história, cada povo fornece sua nota pessoal à colaboração do seu gênio. Da luta da concorrência vital nasce a evolução. Surgem obras sólidas dos conflitos e reencontros. E agora, uma grande ideia se vai delineando. Pouco a pouco, da penumbra dos séculos, se destaca uma outra concepção da vida universal. Em meio da aparente confusão, do caos dos acontecimentos, outras formas sociais e religiosas se elaboram. Do estado de diversidade e de separação, encaminhamos-nos para a harmonia e a solidariedade. Apesar dos ódios e as paixões, as barreiras se vão abatendo entre os povos, as relações se multiplicam, tornando-se mais fáceis. Perguntam-se as ideias, as civilizações se penetram e se fecundam. A noção de humanidade una se edifica, sonha-se, fala-se em paz, língua, religião universais. Mas, para satisfazer a essas aspirações indagáveis, para transformar o sonho em realidade, para fazer das diversas crenças uma fé comum, era necessário que uma poderosa revelação viesse iluminar as inteligências, aproximar os corações, fazer convergir todas as forças vivas da alma humana para um mesmo objetivo, para uma mesma concepção da vida e do destino. Um novo espiritualismo, apoiado na ciência, é o portador dessa concepção, dessa revelação em que secundam e vivem, sob formas mais simples e elevadas, as grandes concepções do passado, os ensinos dos Messias enviados pelo céu à terra. E aí estará um novo elemento de vida e regeneração para todas as religiões do globo. Toda crença deve ser baseada em fatos. As manifestações das almas libertas da carne e não a textos obscuros e envelhecidos é que se deve pedir a revelação das leis que regem a vida futura e a ascensão dos deveres. As religiões do futuro terão por fundamento a comunhão dos vivos e dos mortos, o ensino mútuo de duas humanidades. Apesar das dificuldades que ainda apresenta a comunicação com o invisível, e que é provável se aplanem com o tempo e a experiência, pode-se desde já verificar que há uma base muito mais ampla que todas sobre que se apoia a ideia religiosa. Será um dos mais assinalados méritos do Espiritismo tê-la proporcionado ao mundo, por esse modo preparando, facilitando a unidade moral e religiosa. A solidariedade que vincula os vivos da terra aos do céu se estenderá pouco a pouco a todos os habitantes do nosso globo e todos comungarão um dia de um mesmo ideal realizado. A alma humana aprenderá a conhecer-se em sua natureza imortal, em seu futuro eterno. Espíritos de passagem por esta terra, compreenderemos que o nosso destino é viver e progredir incessantemente através do infinito dos espaços e do tempo, a fim de nos iniciarmos sempre e cada vez mais nas maravilhas do universo, para cooperarmos sempre mais intimamente na obra divina. Compenetrados dessas verdades, saberemos desprender-nos das coisas materiais e elevar bem alto as nossas aspirações. Sentir-nos-emos ligados aos nossos companheiros de jornada na grande romaria eterna, ligados a todas as almas pela cadeia de atração e de amor que a Deus se prende e a todos nos mantém
na unidade da vida universal. Compenetrados dessas verdades, saberemos desprender-nos das coisas materiais e elevar bem alto as nossas aspirações, sentir-nos ligados aos nossos companheiros de jornada, naquele humaria eterna, ligados a todas as almas pela cadeia de atração de amor que a Deus se prende a todos, nos mantém na unidade da vida universal. Então, as mesquinhas rivalidades, os odiosos preconceitos terão cessado para sempre. Todas as reformas, todas as obras de solidariedade receberão vigoroso impulso. Acima das pequenas pátrias terrestres, veremos desdobrar-se a grande pátria comum, o céu iluminado. De lá, nos estendem os braços dos espíritos superiores. E todos, através das provas e das lágrimas, subimos das obscuras regiões as culminâncias da divina luz. O carreiro da misericórdia e do perdão está sempre franqueado aos culpados. Os mais decaídos podem se reabilitar pelo trabalho, pelo arrependimento, porque Deus é justiça, Deus é amor. Assim, a revelação dos Espíritos dissipa as brumas do ódio, as incertezas e os erros que ainda nos envolvem, faz resplandecer no mundo o grande sol da bondade, da concórdia e da verdade. Prosseguindo em suas lições ou em suas ilações, Leon Denis considera que as revelações dos Espíritos são confirmadas pela experiência. Dando-lhes o nome de fluidos, os Espíritos ensinaram-nos teoricamente e demonstraram praticamente desde 1850 a existência de forças imponderáveis que a ciência rejeitava então a priori. Depois, Sir William Crookes, entre os sábios que gozam de grande autoridade, foi o primeiro a verificar a realidade dessas forças, e a ciência atual, dia a dia, vai reconhecendo a sua importância e variedade graças às descobertas célebres de Roentgen, Hertz, Becquerel, Curie, Le Bon, etc. Os espíritos afirmavam e demonstravam a ação possível da alma sobre a alma em todas as distâncias, sem o auxílio dos órgãos. Não obstante, essa ordem de fatos levantava oposição e incredulidade. Ora, os fenômenos da telepatia, da sugestão mental, da transmissão dos pensamentos observados e provocados em todos os meios, vieram aos milhares confirmar essas revelações. Os espíritos que ensinavam a pré-existência, a sobrevivência, as vidas sucessivas da alma, e eis que as experiências de Colavida e Marada, as do coronel Roberto de Conchá, as minhas, etc., estabelecem que não somente a lembrança das menores particularidades da vida atual até a mais tenra infância, mas também a das vidas anteriores estão gravadas nos recônditos da consciência. Um passado inteiro, velado, no estado de vigília, reaparece, revive no estado de transe. Com efeito, essas rememorações podem ser reconstituídas num certo número de pacientes adormecidos, como mais tarde ou estabeleceremos quando mais especialmente trataremos dessa questão. Vê-se, pois, que o espiritualismo moderno não pode, a exemplo das antigas doutrinas espiritualistas, ser considerado como pura concepção metafísica. Apresenta-se que um caráter muito diverso e corresponde às exigências de uma geração educada na escola do criticismo e do racionalismo, igual os exageros de um misticismo mórbido e agonizante tornaram desconfiada. Hoje, já não basta crer, quer-se saber. Nenhuma concepção filosófica ou moral tem probabilidade de triunfar, se não tiver por base uma demonstração que seja, ao mesmo tempo, lógica, matemática e positiva, e se além disso não a coroar uma sanção,
que satisfaça todos os nossos instintos de justiça. Se alguém disser, ou melhor, se alguém, disse Leibniz, quisesse escrever como matemático sobre filosofia e moral, poderia, sem obstáculo, fazê-lo com rigor. Mas, acrescenta Leibniz, raras vezes tem sido isso tentado, e ainda menos com bom resultado. Pode observar que essas condições foram perfeitamente preenchidas por Allan Kardec na magistral exposição por ele feita no seu O Livro dos Espíritos. Esse livro é o resultado de um trabalho imenso de classificação, coordenação e eliminação que teve por base milhões de comunicações, de mensagens provenientes de origens diversas, desconhecidas umas das outras, mensagens obtidas em todos os pontos do mundo e que o eminente compilador reuniu depois de se ter certificado de sua autenticidade. Tendo o cuidado de pôr em parte as opiniões isoladas, os testemunhos suspeitos, conservou somente os pontos em que as afirmações eram concordes. Falta muito para que se fique terminado esse trabalho que, desde a morte do grande iniciador, não sofreu interrupção. Já possuímos uma síntese poderosa, cujas linhas principais Kardec traçou e que os herdeiros de seu pensamento se esforçam por desenvolver com o concurso do invisível. Cada um traz o seu grão de areia para o edifício comum, para esse edifício cujos fundamentos a experimentação científica torna de dia para dia mais sólidos, mas cujo remate elevar-se-á cada vez mais alto. Há 30 anos que, sem interrupção, eu mesmo, posso dizê-lo, tenho recebido ensinamentos e guias espirituais que não têm cessado de me dispensar sua assistência e conselhos. Prosseguindo, nosso irmão Leon Denis diz que as suas revelações tomaram caráter particularmente didático no decurso das sessões e se sucederam no espaço de 8 anos, e das quais muitas vezes falei em um dos meus livros. No livro de Allan Kardec, o Ensino dos Espíritos, é acompanhado para cada pergunta de considerações, comentários e esclarecimentos que fazem sobressair com mais nitidez a beleza dos princípios e a harmonia do conjunto. Aí é que se mostram as qualidades do autor. Esmerou-se ele, primeiro de tudo, em dar sentimento claro e preciso às expressões que habitualmente emprega no seu raciocínio filosófico. Depois em definir bem os termos que podiam ser interpretados em sentido diferente. Ele sabia que a confusão que reina na maioria dos sistemas provém da falta de clareza das expressões usadas pelos seus autores. Outra regra, não menos essencial, em toda a exposição metódica e que Allan Kardec escrupulosamente observou, é a que consiste em circunscrever as ideias e apresentá-las em condições que as tornem bem compreensíveis e para qualquer um. Enfim, depois de ter desenvolvido essas ideias numa ordem de concatenamento que as ligavam entre si, soube deduzir conclusões que constituem já, na ordem racional e na medida das concepções humanas, uma realidade, uma certeza. Por isso, nos propomos adotar os termos, as vistas, os métodos de que se serviu Allan Kardec como sendo os mais seguros, reservando-nos o acrescentar ao nosso trabalho todos os desenvolvimentos que resultaram das investigações e experiências feitas nos 50 anos decorridos desde o aparecimento de suas obras. Por tudo quanto acabamos de dizer, vê-se que a doutrina dos espíritos e que Allan Kardec foi o intérprete e o compilador judicioso, reúne do mesmo modo que os sistemas filosóficos mais apreciados as qualidades essenciais de clareza, lógica e rigor. Mas o que nenhum outro sistema podia oferecer
é um importante conjunto de manifestações por meio das quais essa doutrina se afirmou, a princípio no mundo e pôde, depois de ser posta à prova, dia a dia em todos os meios. Ela se dirige aos homens de todas as classes, de todas as condições, não somente aos seus sentidos e à sua inteligência, mas também ao que há neles de melhor, a sua razão, a sua consciência. Não constitui na sua união essas íntimas potências, um do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, mais ou menos claro, ou velado, sem dúvida, segundo o adiantamento das almas, mas que em cada uma delas se encontra como um reflexo da razão eterna da qual elas emanam. Há duas coisas na doutrina dos espíritos: uma revelação do mundo espiritual e uma descoberta humana, isto é, de uma parte, um ensinamento universal extraterrestre idêntico a si mesmo nas suas partes essenciais e no seu sentido geral. Da outra, uma confirmação pessoal e humana que continua a ser feita segundo as regras da lógica, da experiência e da razão. A convicção que daí deriva fortalece-se e cada vez mais se torna mais perigosa à proporção que as comunicações aumentam em número e que, por isso mesmo, os meios de verificação se multiplicam e estendem. Até agora, só tínhamos conhecido sistemas individuais, revelações particulares. Hoje são milhares de vozes, as vozes dos que morreram, que se fazem ouvir. O mundo invisível entra em ação e, no número de seus agentes, espíritos eminentes deixam-se reconhecer pela força e beleza dos seus ensinamentos. Os grandes gêmeos do espaço, movidos por um impulso divino, vêm guiar o pensamento para cumes radiosos. Não está aí uma vasta e grandiosa manifestação da providência? Sim, igual no passado. A diferença dos meios só tem par dos resultados. Comparemos. A revelação pessoal é falível. Todos os sistemas filosóficos humanos, todas as teorias individuais, tanto as de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Descartes, Spinoza, como a dos nossos contemporâneos, são necessariamente influenciadas pelas opiniões, tendências, preconceitos e sentimentos do revelador. Dá-se o mesmo com as condições de tempo e de lugar nas quais elas se produzem. Outro tanto se pode dizer das doutrinas religiosas. A revelação dos espíritos impessoal, universal, escapa à maior parte dessas influências, ao passo que reúne a maior soma de probabilidades, se não de certezas. Não pode ser abafada nem desnaturada. Nenhum homem, nenhuma nação, nenhuma igreja tem o privilégio dela. Desafia todas as inquisições e produz-se onde menos se espera encontrar. Tem-se visto homens que mais hostis lhe eram convertidos às novas ideias pelo poder das manifestações, comovidos até ao fundo da alma pelos rogos e exortações dos seus parentes falecidos, e fazerem-se espontaneamente instrumentos de ativa propaganda. Não faltaram no espiritismo os que, como São Paulo, têm sido usados. Fenômenos semelhantes aos do caminho de Damasco lhes têm operado a conversão. Os espíritos têm suscitado numerosos médiuns em todos os meios, no seio das classes e dos partidos mais diversos, e até no fundo dos santuários. Sacerdotes têm recebido as suas instruções e as têm propagado abertamente ou então sob o véu do anonimato. Os seus parentes, os seus amigos falecidos desempenham, junto deles, as funções de mestres e reveladores, ajuntando aos seus ensinos novas provas formais, irrecusáveis da sua identidade. Foi por tais meios que, em 50 anos,
conseguiu o Espiritismo assenhorar-se do mundo e sobre ele derramar a sua claridade. Existe um acordo majestoso em todas essas vozes que se têm elevado simultaneamente para fazer ouvir às nossas sociedades céticas a boa nova da sobrevivência, resolver os problemas da morte e da dor. A revelação tem penetrado por via mediúnica no coração das famílias, chegando até ao fundo dos antros e dos infernos sociais. Não dirigiram, como é sabido, os forçados da prisão de Tarragona ao Congresso Espírita Internacional de Barcelona, em 1888, uma tocante adesão em favor de uma doutrina que, diziam eles, os converter ao bem e os reconciliar com o dever. No Espiritismo, a multiplicidade das fontes de ensino e de difusão constitui, portanto, um contraste permanente que frustra e torna estéreis todas as suposições, todas as intrigas. Por sua própria natureza, a revelação dos Espíritos furta-se a todas as tentativas de monopólio e de falsificação. Em relação a ela, é de todo impotente o espírito de domínio ou de ciência, porque quando conseguissem extingui-la ou desnaturá-la num ponto, imediatamente ela reviveria em 100 pontos diversos, malogrando assim ambições nocivas e perfídias. Nesse imenso movimento revelador, as almas obedecem às ordens que partem do alto. São elas próprias que o declaram. A sua ação é regulada de acordo com um plano traçado de antemão e que se desenrola com majestosa amplitude. Um conselho invisível preside, no seio dos espaços, a sua execução. É composto de grandes espíritos de todas as raças, de todas as religiões, da fina flor das almas que viveram nesse mundo segundo a lei do amor e do sacrifício. Essas potências benfazejas pairam entre o céu e a terra, unindo-os num traço de luz por onde, sem cessar, somem as preces, por onde descem as inspirações. Há, contudo, no que diz respeito à concordância dos ensinamentos espirituais, um fato, uma exceção que impressionou certos observadores e de que eles se têm servido como um argumento capital contra o Espiritismo. Porque, objetam eles, os espíritos que, na totalidade dos países latinos, afirmam a lei das vidas sucessivas e as reencarnações da alma na Terra, negam-na ou passam-na em claro nos países anglo-saxões. Como explicar uma contradição tão flagrante? Não há aí cabedal suficiente para destruir a unidade de doutrina que caracteriza a nova revelação? Notemos que não há contradição alguma, mas simplesmente uma graduação originada de preconceitos de casta, de raça e religião, inveterados em certos países. O ensino dos espíritos mais completo, mais extenso desde o princípio nos centros latinos, foi em sua origem restringido e graduado em outras religiões por motivos de oportunidade. Pode verificar-se que todos os dias aumenta na Inglaterra e na América o número de comunicações espíritas que afirmam o princípio das reencarnações sucessivas. Muitas delas fornecem até argumentos preciosos à discussão travada entre espiritualistas de diferentes escolas. Tem lavrado de tal modo, além do Atlântico, a ideia reencarnacionista que um dos principais órgãos espiritualistas americanos lhe é inteiramente favorável. Parece, pois, que se a princípio houve sombras e contradições, eram elas apenas aparentes e quase nenhuma resistência oferecem a um exame sério. E por aqui terminamos hoje. Na próxima semana, acompanhe mais uma edição deste programa, desta feita falando sobre o Espiritismo entre os druidas, mais ou menos uns 20 séculos antes de Jesus aparecer na nossa história.
Muita paz e aquela semana. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.